Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com um tema apropriado para a nossa Semana Santa. Nós vamos falar hoje sobre Cristo, a nossa Páscoa. Na verdade, até é importante dizer isso, né, que a gente vê nas redes sociais, muitas pessoas hoje, todo mundo se acha entendido de Bíblia e pegam as coisas e vão soltando comentários, muitas vezes agressivos até, como se fossem os donos da verdade, né? E muitas pessoas não têm acesso a muita informação. E uma delas, né, que eu já vi aí contestando, né, vi muitas pessoas contestando que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, que isso é um erro do cristianismo, né? Bom, polêmicas à parte, nós vamos direto para o Evangelho, a palavra do Senhor. E nós vamos trazer a palavra explicando para vocês sempre no original e também pelos costumes hebraicos, os costumes judaicos, que é muito importante isso, né? Tem muita gente aí que acha que conhece e fala essas coisas, mas a gente vai primeiramente dizer isso. Então, antes da gente entrar, o tema desta mensagem é Jesus Cristo é a nossa Páscoa. A primeira a afirmação disso nós vemos em 1 Coríntios 5:7. O apóstolo Paulo escreveu: Purificai-vos, pois, do velho fermento, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, era ensino da igreja primitiva que Cristo era a nossa Páscoa, sim. E a palavra hebraica, a palavra grega aqui é a palavra pasca, né? que ela vem de uma origem aramaica. E nós vamos depois, no decorrer do texto de Lucas, nós vamos comentar mais sobre isso. Ela era o cordeiro que os israelitas matavam e comiam no 14º dia do mês de Nisan, que é o primeiro dia do mês do ano dele, quer dizer, dos hebreus, né? O mês de janeiro deles. E a mesma palavra que aparece lá, por exemplo, em Marcos 14:12. E João, o outro apóstolo, ele fala, capítulo 1, versículo 29 do seu evangelho, ele diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, não há a menor dúvida no ensino cristão, no ensino dos apóstolos, que Jesus Cristo é a nossa Páscoa e que Jesus Cristo o Cordeiro de Deus. O texto que nós vamos analisar, essa passagem, quando Jesus celebra a última Páscoa judaica, estabelece a ceia e ele fala de si mesmo. E nós vamos então fazer a leitura do Evangelho e vamos estar comentando o texto para que vocês possam ter um entendimento com base nos costumes deles também. Chegou o dia da festa, do capítulo, nós vamos ler em Lucas 22, do 7 ao 20. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-lhe onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então vamos lá. No versículo 7 nós lemos: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Pães asmos aqui se refere ao dia de Matzah. De acordo com a tradição judaico-cristã, os israelitas fizeram pão asmo antes da fuga do Antigo Egito. O pão asmo sem fermento, o hametz, é prato obrigatório na festa da Pessah. Né? Pessah é a palavra Páscoa judaica, festa que também se chama Hag HaMatzah. Esse Hag HaMatzah, ou a festa dos pães asmos. É o primeiro dia do período da festa. Comemorar era necessário sacrificar.
isto é, matar o cordeiro pascal. Esse dia era 13 de Nisan, ou Nissan, o primeiro dia do calendário judaico, que equivale, a gente falou de 1º de janeiro deles, mas ele equivale a março, abril do nosso calendário. O povo da Galileia celebrava a Páscoa na noite de quinta-feira, de modo que os cordeiros eram mortos na tarde desse dia. No versículo 8 nós lemos: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Pedro e João, apenas Lucas identifica esses dois apóstolos, né? Preparativos. Não era uma tarefa simples. Eles precisavam levar o cordeiro pascal para ser sacrificado e fazer os preparativos para uma refeição para 13 pessoas, né? O Senhor Jesus e os seus 12 apóstolos. Aqui é o seder, né? O pedido em hebraico. Uma refeição feita na semana do Pessah. Esse Pessah é a Páscoa hebraica. Consistia em, primeiro, então, o que consistia isso? Primeiro, sacrificar o cordeiro no templo. Segundo, assar o cordeiro. Terceiro, preparar a sala para a ceia. E quarto, preparar ainda vários pratos secundários. Contudo, acertos preliminares para isso aparentemente já haviam sido feitos pessoalmente por Jesus, e o proprietário do cenáculo estava cuidando de muitos detalhes para eles, por isso que ele já mandou ir para lá, né? No versículo 9, eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Pedro e João eram galileus e precisavam de orientação quanto a onde deveriam ir a Jerusalém. E nessa hora adiantada, haveria poucos lugares livres, a despeito da tradicional disposição dos jerusalemitas de se tornar disponíveis acomodações sem nada cobrarem. Os brasileiros podem ter copiado deles o deixar para a última hora. É mais ou menos assim, né? No versículo 10 nós lemos: então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Cântaro aqui é o keramion, é um jarro, né? Um pote, um vaso de barro, um cântaro. Era uma circunstância incomum um homem carregar um cântaro de água. Em geral, os homens carregavam baldes ou odres de água. As mulheres é que carregavam jarros ou cântaros. Então, desse modo, de modo que um homem carregando um cântaro tenha sido algum tipo de sinal pré-arranjado. E não seria difícil de ser notado, porque não era comum, né? Cristo revela tudo antes, para ajudar na fé dos discípulos. Cristo conhece tudo e todas as coisas. No versículo 11 nós lemos: e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? A palavra aposento aqui é a palavra grega kataluma, é um aposento, é uma sala de jantar, é um alojamento, uma espécie de hospedaria. É uma sala de, mais propriamente dito, um aposento, uma sala de jantar muito espaçosa em casa de pessoas abastadas, né? O que poderia ser mais claro do que isso? Cristo celebrou a Páscoa apesar de ser um dia antes do dia costumeiro em Israel. Porque ele, Jesus, seria o cordeiro pascal imolado em 14 de Nisan, março-abril. Portanto, ele está fazendo uma transição, né? Então, querer negar que Jesus Cristo é a nossa Páscoa é querer negar o coração do cristianismo. A natureza secreta da reunião indica que Jesus estava em busca de privacidade, pois nem sua mãe Maria estaria presente. Discípulos, os Talmidim em hebraico. No versículo 12, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. O cenáculo, na palavra anogeon, é uma ampla sala no andar superior da casa, toda mobiliada, tipo um sobrado, ou um refeitório, um restaurante na parte de cima da casa. Então, realmente a pessoa tinha que ter condições boas financeiras, né? Com muitos divãs ou almofadas. Almofadas, os convidados se reclinarem enquanto estavam comendo. Então era realmente muito confortável. No versículo 13: e indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Também como Jesus dissera em Lucas 19:32. Os evangelhos registram o conhecimento especial de Jesus como uma das provas de que ele é o Messias. No versículo 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Chegada a hora, isto é, a nossa terça-feira, ao pôr do sol, que começava a quarta-feira dos judeus, conforme Levítico 23:32, você poderá conferir, marcava o início oficial da Páscoa. Reclinaram-se à mesa. A última das 4 perguntas no moderno culto de Seder, o jantar, pela pessoa mais jovem presente é:
Em todas as outras noites, nós comemos nossas refeições sentando ou reclinando. Por que nesta noite todos nós reclinamos? A resposta que os judeus dão no Seder, é que na época em que as perguntas foram estabelecidas na liturgia do Seder, os escravos estavam sentados em pé, enquanto apenas os cidadãos romanos livres reclinavam. Assim, na linguagem cultural romana, reclinar representava a liberdade da escravidão egípcia. No versículo 15, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus queria preparar os seus discípulos, os Talmidim, por várias razões. Primeiro, ela representava a fundação da nação de Israel, conforme você confere em Marcos 14, 17. Segundo, Jesus estava agora prestes a se tornar o verdadeiro Cordeiro Pascal, que seria sacrificado pelos pecados do seu povo e, consequentemente, esta ceia pascual era a última a ser celebrada depois de muitos séculos, nos quais esperavam ansiosamente pelo Messias. Então, ele morreria, ele seria sacrificado pelos pecados, não só de Israel, mas de toda a humanidade. Então, os cordeiros, vamos dizer assim, os sacrifícios dos cordeiros valeram até ali. A partir dali, agora, Jesus iria pagar por tudo. Então, o cordeiro era um tipo de Cristo. Terceiro, Jesus sabia que a ceia simbolizava a generosa dádiva de seu corpo e sangue para os discípulos, para obter a salvação para eles. Quarto, esta ceia pascal olhava com expectativa para as bodas do Cordeiro no céu, descrita no livro do Apocalipse, capítulo 19, dos versículos 9 e 10. No versículo 16, nós lemos: pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Se cumpra aqui, ó, a palavra pleiru em grego significa fazer a vontade de Deus, cumprir. Jesus nessa refeição, a última ceia, acrescentou um significado considerável ao simbolismo já conhecido da Páscoa. O final e pleno cumprimento da Páscoa será revelado após o retorno de Jesus para governar em glória, conforme eu já falei, Apocalipse 19, versículos 9 e 10. A morte de Cristo no dia seguinte cumpriria o simbolismo da refeição pascal. A Páscoa era tanto um memorial da libertação do Egito, quanto um tipo profético do sacrifício de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Versículo 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartid entre vós. Lucas menciona 2 cálices, versículos 17 e 20. Vamos entender. Os judeus, eles tomam 4 cálices, que a tradição hebreia incorporou na Páscoa, no ano 300 antes de Cristo, com base em Êxodo 6, 6, 7. Lá está escrito assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. O primeiro cálice, então, é o chamado Kadosh, quando ele diz a expressão: vos separarei e vos tirarei, para uso exclusivo de Deus. Não é? Então, o primeiro cálice está relacionado a essa frase do texto. O segundo cálice é o cálice das pragas, quando ele diz: eu vos livrarei da servidão. Deus livrou Israel do juízo do primogênito. Jesus livrou a todos nós do juízo. O terceiro cálice é o da redenção, o Gaal. E é o redimir, é comprar por um preço pago na compra de um escravo para lhe dar a liberdade. E o quarto cálice, do louvor, da gratidão, da aceitação, quando ele diz: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então, com base nesse texto, é que eles então criaram aí a prática de 4 cálices. Assim, é a ordem dos cálices durante o Seder, que é, como eu falei, o jantar. Primeiro, a mãe de família se levanta e acende as velas do candelabro. Segundo, depois o pai de família se levanta e abençoa o primeiro cálice, conforme eu descrevi um pouquinho antes, né? O cálice da santificação, o Kadosh. Boa parte foi repetido por Jesus nos versículos 17 e 18 dessa prática. Terceiro, o pai vai abençoar o segundo cálice, o Haggadah, do hebraico Haggadah, que significa narração. É o texto utilizado para os serviços na noite do Pessah. Pessah, que é a Páscoa, né? Com a leitura da história. É o momento
em que o líder da família ele vai explicar como a Páscoa aconteceu na noite fatídica. O sangue do cordeiro comido inteiro, ervas amargas ninguém toma. E tudo isso. Nesse momento, as crianças são inseridas na Páscoa. As crianças não ficam numa escola bíblica separada dos pais na hora do culto. Lá também eles fazem com que as crianças participem de todo o culto, como é o correto, né? Esse é o correto. As crianças têm o direito de fazer até 4 perguntas sobre a Páscoa. E as perguntas que são feitas têm que cobrir pelo menos 3 dos 4 elementos da Páscoa. Primeiro, o sacrifício do cordeiro e o sangue no umbral e nas portas para os hebreus serem poupados. Segundo, as ervas amargas para se lembrarem dos 430 anos que sofreram trabalhando como escravos no Egito. Terceiro, o pão sem fermento, que significa sem pecado. A Páscoa, Pessah, né? Pessah, passar por cima, literalmente significa essa palavra hebraica, né? Pessah, Páscoa, né? Pesach, passar por cima. No final do Haggadah, que o líder conta a história e responde as perguntas das crianças, o líder se levanta e convida a todos para que cantem a primeira parte do Hallel, o louvor, né, tirado dos Salmos 113 e 114, chamado e conhecido como Hallel egípcio. Os judeus louvam a Deus e cantam, e aí, depois, todos os presentes tomam o segundo cálice e se alegram por Deus, os terem libertado das pragas do Egito, e principalmente da 10ª praga, a morte dos filhos mais velhos, os primogênitos. É nesse momento do Haggadah, a narração, né, que Jesus explica o que Lucas escreveu no versículo 19. É nesse momento que Jesus explica aos seus 12 discípulos, os talmidins, que a Páscoa não é somente a libertação de Israel no Egito. Ele fala um cálice, né, poterion, em grego, cálice, um copo com pé, para certas bebidas. Jesus aqui profere uma brahá, uma bênção sobre o cálice, que é mais ou menos assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melecha olam boreha ri hajefem. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto da vide. Havendo dado graças, Eucaristeu, é a palavra de onde surgiu a palavra Eucaristia em português, né? Eucaristeu. Ser grato, sentir gratidão, dar graças, agradecer, é daqui que vem a palavra Eucaristia. Depois do versículo 18. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O fruto aqui, a palavra genemar, aquilo que nasceu, os frutos da terra, produto da vide. Aqui não tem nenhuma prova, né, de que ele era fermentado e intoxicante com álcool, porque não aparece a palavra oinos, né, vinho, nos textos que falam sobre a ceia do Senhor. Então ele fala o fruto da videira. Além disso, ele era chamado de vinho enquanto permanecia no cacho de uva, por exemplo, Isaías 65:8. Assim diz o Senhor, como quando o vinho novo é encontrado no cacho de uvas e alguém diz, não o destrua, para uma bênção ele existe, assim farei eu por amor dos meus servos, para que eu não possa destruí-los todos. No versículo 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Na Páscoa, Israel retira todo o fermento de restaurantes, mercados, padaria, etc. Guarda o fermento no armário com pano preto. O produto mais vendido na Páscoa ocidental é o chocolate, ovos de Páscoa. Na receita, o ovo de Páscoa tem fermento e é o contrário do que ensina a palavra de Deus. Então, se a gente for ver, inserir o chocolate, o ovo de Páscoa na Páscoa, seria uma estratégia do diabo? Ou o que quer que seja, ela contraria o ensino da Páscoa. Na Páscoa judaica, há 3 pães. Um em cima do outro, com os nomes de Abraão, Isaac e Jacó. Qual desses 3 pães Jesus pega aqui? Resposta: Jesus pega o pão de Isaac, que foi oferecido a Deus por Abraão no Monte Moriá, porque Isaac é a tipologia de Jesus no Antigo Testamento. No versículo 9 ele diz, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu. O pão de Isaac é partido ao meio. O pão de Isaac fica com 2 partes. Nunca fica a metade certinha, né? Tirar bem... dizer assim, tirou e saiu metade certinha. Não fica assim, tá? O pedaço menor é colocado sobre a mesa.
Essa matzá quebrada é chamada de pão da aflição ou pão da pobreza. O pedaço maior, ele é enrolado e escondido num pano e é chamado de aficomã. Literalmente significa deserto e vem de uma palavra grega que significa sobremesa. É escondida para ser encontrada pelas crianças mais tarde e ser comida por todos como o último alimento da refeição. A parte menor do pão é a que fica com Jesus. E aí Jesus diz, isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então com esse pedaço menor do pão de Isaac. E cada pedacinho é entregue aos presentes. As pessoas vão lendo a história da salvação do Egito, das pragas, a libertação da nação de Israel. Não é o ovo de Páscoa, é o cordeiro da Páscoa. Quando termina a parte dos primogênitos, quando Israel é libertado, então os judeus podem comer o cordeiro com seus acompanhantes. Ficou guardada então a parte maior do aficomã, como eu disse, né? O pão de Isaac. A primeira vinda é o pão da aflição, tanto do Egito como que Jesus veio sofrer por todos nós pecadores. A segunda vinda é o aficomã, a parte guardada, escondida, é a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus. O aficomã é o líder quem esconde de todos, porque é a melhor parte da história, quando Jesus voltar para nos levar com ele, que é o que nós tanto desejamos e ansiamos e clamamos Maranata. É a última coisa que os convidados comem, como uma sobremesa, o aficomã. Não pode ser concluído um seder de Páscoa sem o aficomã, segundo o ensino dos rabinos de Israel. Tudo que eu estou passando para vocês, aprendido com os rabinos de Israel, aprendi diretamente com eles. Para que o gosto que fique seja o paladar do aficomã nos lábios dos convidados como sobremesa. O chefe da casa, então, ele chama as crianças que têm um coração ensinável, inocente no começo. As crianças acompanham seus mestres, os rabinos. A criança é como uma folha de papel em branco. Foi isso que Jesus ensinou quando disse, em Marcos 10:15, na verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Todos aqueles que têm o coração como uma criança, ensinável, que pode se ensinar. E o chefe da casa dá a missão para as crianças encontrarem o aficomã. O aficomã simboliza a volta de Jesus. Como já disse anteriormente. Os 3 pães da Páscoa simbolizam Abraão, a parte humana da aliança, Jacó representa Israel e Isaac é um tipo de Cristo. Então, essa é a simbologia e compreendendo isso, a gente vai compreendendo o que está acontecendo, que Lucas está narrando. No versículo 20 ele diz, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Jesus pega o cálice, o terceiro dos 4 cálices, né? O terceiro cálice dos 4 cálices da Páscoa. Lembre-se que eu falei que o primeiro cálice é o cálice da santificação, que ele chamou de Kadosh, daquela frase, vos separarei, né? Vos tirarei. O segundo cálice é o das pragas, eu vos livrarei da servidão. O terceiro cálice, esse é o da redenção, é o Gahal, corresponde a Êxodo 6:6, e eu vos resgatarei. E o quarto cálice do louvor, da gratidão ou aceitação, da frase daquele texto de Êxodo 6:6, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Jesus usou o terceiro cálice da Páscoa, chamado de cálice da redenção, a qual redime Israel da escravidão do Egito, para inaugurar uma nova aliança. É importante vocês estarem tentando compreender o que eu estou falando, justamente para poder entender tudo o que aconteceu ali, né? Então Jesus ele usa o terceiro cálice da Páscoa, chamado de cálice da redenção, a qual redime Israel da escravidão do Egito, para inaugurar uma nova aliança. Redime agora todos os humanos da escravidão do pecado. E diz, Lucas narra, este é o cálice da nova aliança. A nova aliança é mencionada no Tanaká, em Jeremias 31, 30, 33. E diz assim a tradução, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. A nova aliança renova e restaura o que a aliança de Moisés prometeu ao povo judeu. Jesus se identifica como o Cordeiro de Deus. Para que haja um cordeiro morto, alguém teve que matar. E nesse momento Jesus introduz a traição de Judas. Lucas 22, 21 e 22. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa.
E na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E Jesus explica que a Páscoa judaica apontava para mim, né? Para ele mesmo, né? Era uma sombra, mas a realidade é Jesus Cristo. Jesus distribui e manda seus discípulos tomarem. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Jesus diz que o cálice da nova aliança ou do Novo Testamento, na velha aliança, era o sangue de um cordeiro, sem mancha, de um ano. Na nova aliança, o cordeiro é o Filho de Deus, eu sou. No quarto cálice é a segunda parte do Halel, o grande Halel. O líder da mesa vai recitar uma parte do Salmo 115 a 118. Vai cantar. E isso acontece lá no Mateus, que narra isso. Mateus 26, 30 diz: e tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. No final, do momento em que os judeus cantam o Salmo, aí então eles tomam o quarto cálice. E só então o Seder termina. Eles celebram porque é a promessa de Deus de que Israel é o povo de Deus em Êxodo. Êxodo 6:7. A Torá, em português, que é uma tradução dos próprios judeus, diz assim: e eu vos tomarei por meu povo, e serei para vós Deus, e sabereis que eu sou o Eterno, vosso Deus, o que vos tirará das cargas do Egito. A igreja não substitui Israel. Separem isso. Os cristãos celebram a libertação da humanidade do pecado e de Satanás, a nossa redenção, assim como os hebreus celebram a Pessá, a Páscoa da libertação do Egito. Os cristãos devem celebrar Cristo, o Cordeiro Pascal que nos deu a libertação do império de Satanás. Paulo então escreve, que é o texto que eu disse, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Corrigida Fiel traduz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova aliança, uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, e eu já expliquei esse versículo pelo original grego. Jesus é o pão sem fermento e o Cordeiro Pascal sacrificado em nosso lugar. Aí vem a refeição, os judeus vão comer ovos, ervas amargas e uma série de alimentos que foram incorporados pela tradição judaica. Aí vem o momento de agradecer e dar graças. O líder se levanta e toma o terceiro cálice, o da redenção. Dentro do Seder, que é o jantar, é a ordem: ninguém come mais nada. O líder serve o terceiro cálice e todo mundo oferece um para o outro. E eles tomam o terceiro cálice, redenção versus remissão. Jesus pagou o preço de sangue por nós. Lucas diz: depois de cear, Jesus reinterpreta e explica que ele é o verdadeiro cordeiro. Como eu disse, aquele texto de João, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é importante. Um detalhe importante em Mateus 26:30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus tomou o terceiro cálice e cantou o próprio Halel. Mas Jesus não tomou o quarto cálice, o do louvor. Por quê? Como fazem os judeus hoje? Resposta: o quarto cálice era para o louvor, do júbilo, da alegria. Aquela noite, véspera da sua horrenda e violenta morte na cruz, não era uma noite de júbilo, de alegria. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquela noite, Jesus foi entregue por nós, pecadores. Jesus sairia dali e suportaria todo o nosso pecado. Jesus iria suar sangue, hematidrose. Microvasos estouram por causa da pressão. Jesus prometeu e tomará o quarto cálice quando voltar. Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós, os cristãos que fomos arrebatados, tomaremos o quarto cálice das bodas do Cordeiro, conforme está lá em Apocalipse 19:9. E ele disse-me, escreve: abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Jesus prometeu que o quarto cálice será tomado no reino de Deus. E para encerrar, Mateus 27:50-51 nós lemos: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu era uma cortina que separava o lugar santo dos santos, o lugar santo do santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. O véu tinha 18 metros de altura, conforme está em 1 Reis 6:2, por 12 centímetros de espessura, segundo Flávio Josefo, o escritor e historiador judeu.
Esse grosso véu era feito de material azul, roxo e escarlate, um vermelho muito vivo e de linho fino torcido. Cavalos puxando os dois lados não podiam parti-lo. Para vocês terem uma ideia, né? O véu se rasgou de alto a baixo. Por quê? Resposta. Primeiro, um pai, quando perdia seu filho amado, rasgava suas vestes em lamentação pela grande dor pela perda do seu filho. Sendo rasgado de alto a baixo, mostra que não foi um homem que o cortou, mas sim Deus o Pai, lamentando a dor pela morte de seu filho amado, Jesus, o Filho de Deus. Mateus 27:54 está escrito: E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Resposta 2. Quando Jesus morreu, o véu rasgou e Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em um templo feito por mãos humanas, conforme está em Atos 17:24. Nem nos montes, nem em Jerusalém, como Jesus explicou para a mulher samaritana. Agora Deus habita em nós pelo seu Espírito Santo. Está lá escrito lá em João 14:17-23. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos morada nele. Portanto, a nossa morada nele. Portanto, agora Deus não habita mais em templo. O pessoal vai orar no monte, não é lá no monte que ele habita, ele está em você que creu em Jesus Cristo. Resposta 3. Significa que o caminho para o Santo dos Santos estava aberto para todas as pessoas em todos os tempos, tanto os judeus quanto os gentios. Efésios 2:14 está escrito, o apóstolo Paulo escreve: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. No versículo em 3:6, Efésios 3:6, o apóstolo Paulo escreve: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, do 26 ao 29. Resposta 4. De uma certa forma, o véu era um símbolo de Cristo como sendo o único caminho ao Pai, conforme ele falou lá em João 14:6. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Em João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado, que isso tenha esclarecido. A gente coloca aí com vários costumes, né, que os judeus preservam até hoje, e assim você consegue entender melhor o texto sagrado escrito pelo nosso amado médico irmão Lucas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe essa mensagem, abençoe outras pessoas. Afinal de contas, o tempo de Páscoa é tempo de nós ainda muito mais pregarmos o Evangelho do Senhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.